um morto amarrado em mim. Vamos lá então, em nome de Jesus? Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo estava dizendo: tem um corpo amarrado em mim, tem um cadáver amarrado em mim, é a morte, e quem vai me livrar dela? Aí ele, no verso 25, ele responde: graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Uma mensagem forte, uma mensagem de despertamento, uma mensagem de fortalecimento, uma mensagem de renovo, uma mensagem de ânimo. Embora um tema tão forte, mas uma mensagem para tratar aqui por dentro. Olha só uma coisa, eu preguei isso aqui muito tempo atrás em nossa igreja, uma mensagem que tem no YouTube que chama-se Aprenda como vencer os conflitos interiores. Mas hoje eu quero falar sobre o verso 24, 23 ao 25 em específico. Miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Aqui está uma revelação muito profunda que eu quis pregar isso há muitos anos. E em todos esses anos de líder e de cristão, é a primeira vez que eu vou ministrar ela. Corpo dessa morte. Todos que aceitaram a Jesus, que estão aqui, só quem aceitou Jesus. Quem não aceitou ainda não tem isso. Está pior do que isso. Mas quem aceitou Jesus tem um morto amarrado em você. E eu vou te explicar com detalhe. Mas tem um morto amarrado em você. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos. E ele vem, aqui Paulo já tinha mais de 20 anos de convertido. Tá ok? Paulo já tinha mais de 20 anos que ele servia a Jesus. E ele estava agora mergulhando nessa revelação, nesse entendimento. Olha só. O Paulo estava pensando assim, peraí. Eu me converti faz mais de 20 anos. Estou lutando para fazer as coisas certas. Quando pensar que não, eu faço errado. Estou lutando para não falar mais isso. Quando eu peço que não, eu falo isso. Estou lutando para não ser mais um homem ignorante, agressivo. Porque Paulo era ignorante e agressivo com as palavras. Quando penso que não, estou agindo com ignorância. Estou lutando para ser uma pessoa melhor. Quando penso que não, o que eu quero fazer eu não faço. E o que eu não quero eu faço. O que eu sei que é certo e é de Deus, eu não faço. Mas o que eu sei que é errado e eu não deveria fazer, eu faço. Olha, eu tenho mais de 20 anos crente. Eu já escrevi, o Paulo pensando, já escrevi cartas para muitas igrejas. Tenho percorrido muito a nossa região, já trouxe muitas pessoas para Jesus. Mas tem um negócio que está me incomodando. Eu continuo tendo coisas ruins, vivendo, fazendo coisas ruins, e isso está me encucando. Aí ele escreve todo esse contexto, mas ele já começou no capítulo 6, falando sobre a luta do espírito contra a carne, a luta do espírito contra as emoções, contra a carne. Ele estava falando sobre isso, desde o capítulo 6.
E ele estava dizendo assim: quer saber de uma coisa? Eu sou um miserável. É isso que eu sou. Porque pensa comigo, se eu sei o tanto de coisa certa que eu tenho que fazer e eu não faço, e só faço o que está errado, eu sou um miserável. Agora, sabe o que me intriga, o Paulo pensando? Sabe o que me intriga? É que eu sei que eu não podia fazer. É que eu estou ensinando que isso é errado, mas eu ainda estou fazendo. Isso está me intrigando, era isso que ele estava querendo dizer. E ele fala algo muito forte: miserável, eu sou um miserável. Eu vivo em miséria, espiritualmente falando. Aí Deus deu uma revelação para o Paulo. Deus falou assim: Paulo, eu vou pegar um exemplo que você viveu muito, Paulo, e eu vou fazer você entender o que acontece, para você entender essa luta dentro de você, essa luta de querer fazer o que é certo e fazer o que é errado, de não querer fazer o que é errado e mesmo assim fazer. Eu vou te explicar, Paulo. Aí Deus deu o mistério para o Paulo, deu a analogia. Eu já ensinei vocês por que Deus fala por analogia, por que Deus fala por parábola, que é para pegar algo físico e fácil de entender e comparar com o que é espiritual, para você entender melhor. E aí o Paulo teve uma analogia. O Paulo se lembrou que quando ele era soldado romano, segundo a crença daquela época, dependendo da situação do camarada, o camarada era chicoteado. Dependendo do crime dele, ele era crucificado. Dependendo do que ele fizesse, era uma punição. E segundo o que se acreditava naquela época, que se pregava naquela época, quando alguém assassinava o outro de uma forma assim grosseira, o que eles faziam? Eles pegavam o corpo da pessoa que o camarada assassinou e amarravam no corpo. É grosseiro, mas é verdade. Pior do que isso fez o Hitler, né? Eles amarravam aquele cadáver no corpo do camarada que matou aquela pessoa. Por isso que ele diz aqui, ó: quem me livrará do corpo dessa morte? Olha, tem um corpo amarrado aqui em mim, tem um morto aqui. É pior do que Jason, é pior do que Sexta-feira 13, é pior do que esses filmes que você já viu. Esses filmes que crente não deveria assistir, mas é cara de pau e assiste, mas quando você não era crente você assistia. Então é para você lembrar. Aí está lá, é pior. Aí o Paulo falou: captei a vossa mensagem. É isso mesmo. Aqui no meu espírito, olha o que ele disse: com o meu homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas encontro no meu corpo, na minha matéria, parece até conversa de espírita, né? Mas encontro, é para você poder entender melhor. Mas encontro no meu corpo físico, que é o meu homem natural. Olha para mim, ó. Homem interior, espírito, aqui no mais profundo. Homem natural. Homem natural é a nossa carne, os nossos pensamentos, aquilo que é regido pelos nossos pensamentos. Aí ele está falando: e tem um homem, tem um corpo morto, tem um cadáver amarrado em mim. Aí ele estava falando: com o meu homem interior, com o meu espírito, eu quero Deus, mas com o meu homem natural, eu quero o pecado. Com o meu homem natural eu tenho depressão, com o meu homem natural eu tenho angústia, vou até mudar, no meu homem natural eu tenho depressão, no meu homem natural eu tenho angústia, no meu homem natural eu tenho medo, no meu homem natural eu tenho desejos por tudo que não presta. Só que agora eu estou entendendo, até chegar na glória, até que Cristo me arrebate, ou até que eu parta dessa vida para entrar no que Deus tem para mim na eternidade, o corpo dessa morte vai pregado comigo. Porque Jesus disse o quê? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. E a cruz era o quê? O sinal da morte. Então isso aqui é muito profundo quando Paulo diz: quem vai me livrar do corpo dessa morte? Tem um morto amarrado em mim. E aqueles que são mais ligeiros vai pensar assim: pastor, peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Então, pegava o cadáver,
o cara que matou o outro lá, pegava o corpo e amarrava no cara que matou ele. Peraí, pastor, mas e os vermes? E os vermes daquele cadáver? Vai vir para aquele que está vivo. Ai, ai, ai. Por isso que Paulo diz, graças a Deus, porque se não é esse Cristo, esses vermes me comia vivo. Graças a Deus, se não é o Cristo, os pecados me comeriam vivos. Se não é esse Cristo, a depressão me acaba. A depressão, os vermes da depressão entraria pelo ouvido, entraria pelos olhos, sem contar as aves de rapina que vinha bicar ali para arrancar um pedacinho daquele cadáver, ia morder minha orelha, ia dar bicada na minha cabeça. Aí o Paulo estava dizendo, olha, obrigado Espírito Santo, que essa ilustração é fantástica, é isso mesmo. Dentro de mim tem duas verdades. Tem o Paulo que aceitou Cristo e quer Deus. E tem o Paulo que morreu porque eu aceitei Jesus. E esse Paulo que morreu, eu estou levando ele amarrado em mim. Por isso, irmãos, que todos nós temos dentro de nós duas vontades. Alguém te fere e você sente vontade de magoar aquela pessoa e de devolver a mágoa e o mal que ela te fez. Mas aí quando você conhece Cristo, alguma coisa aqui dentro de você começa a te acalmar. Não, não faz isso. Não pague na mesma moeda. Não maltrate ela porque ela te maltratou. Não devolva isso para ele, não devolva isso para ela. Por quê? Porque aqui dentro você conhece a palavra de Deus e você quer o que é certo. Mas aqui no seu homem natural, lembra, interior, espiritual e homem natural. No seu homem natural, você quer fazer o que é errado. O seu homem espiritual, ele pensa assim, eu conheço a palavra de Deus diz que eu tenho que ser dizimista fiel. Mas o seu homem natural diz assim, mas peraí, ninguém sabe a luta que você está passando, você ganha R$1.000, está tendo dívida mensal de 1.300, se você der o dízimo, você vai ficar devendo todo mês 400 em vez de dever 300. Aí o homem natural, ele vai contra o homem espiritual. E todos nós temos isso. Espírito e alma. A nossa alma é correspondente ao nosso homem natural. O que acontece era o seguinte, vamos lá no comecinho para você entender. A raça humana feita em perfeição por Deus, ela tinha o espírito vivo e ela tinha o homem natural, também era vivo. Eles eram eternos. Quando o homem se aparta de Deus por causa do pecado, o homem espiritual dele se afasta de Deus. E o homem natural, que era eterno, agora começa a conhecer a morte. Quando vem Cristo, 5.000 anos depois de tudo isso ter começado, quando vem Cristo, Cristo faz o quê? Nos ressuscita por dentro. Todos que já foram batizados, eles foram ressuscitados por dentro. Aquele velho exemplo que eu já ensinei você. Por que nós descemos você na água do batismo? Você morreu, desceu na água, levantou, ressuscitou. Mas o que ressuscita é só o seu espírito. O seu homem natural, a sua natureza pecaminosa e humana, que é dominado pela tua alma, esse daí não nasce de novo. Esse daí só vai ser transformado por completo quando você entrar na glória. Enquanto você não entrar na glória, ele fica apodrecendo espiritualmente falando em você. Você vai caminhando, para onde nós estamos caminhando? Para Cristo. Para onde nós estamos caminhando? Para a eternidade. Para onde estamos caminhando? Para a Nova Jerusalém espiritual. Então enquanto você vai caminhando, o morto está pendurado em você. O seu eu está amarrado em você. O seu eu, aquele olho todo podre, aquela língua já está amarrado em você. Então o seu espírito vai indo bem. Mas aqui atrás
está amarrado o seu homem natural. Era o que Paulo recebeu de inspiração para explicar por que fica essa luta dentro da gente. Por que fica essas coisas dentro da gente? Era essa a revelação que ele estava tendo. Aí ele vai dizendo: olha, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Esse negócio vai comigo a vida toda que eu tiver aqui na terra. Se eu viver mais 50 anos, vai comigo. Se eu viver mais 80 anos, vai comigo. Se eu for solteiro, esse corpo está comigo. Se eu for casado, esse corpo da morte está comigo. Está aqui, está me acompanhando. Está me acompanhando. Sabe o que nós entendemos aqui? Que toda vez que você peca, faz o que não era para fazer, assiste o que não deveria assistir, deita com quem não tinha que deitar, toca no que não poderia tocar, ouve o que não poderia ouvir, acessa o que não poderia acessar, toda vez que você fala o que não deveria falar, é a prova fiel de que o morto está amarrado em você. É a prova fiel de que o morto está amarrado em você. É a prova fiel de que ainda existe pecado em nós. Mas como ele disse aqui, mas olha, então eu tenho que aceitar essa verdade, o pecado ainda está comigo. Sim, o pecado ainda está em nossa natureza humana. E o que nós temos que fazer? Não nos entregar a ela. Não deixar que os vermes que estão no seu homem natural, apodrecendo ele, venha para dentro do seu espírito. Não deixar que aquela força do pecado venha para dentro do seu espírito e passe do natural para aquilo mais profundo espiritualmente falando, num contexto geral. Ou seja, não se entregue. Qualquer crente no mundo que estava andando com Cristo, estava lá com aquele corpo de morte amarrado nele, espiritualmente falando, e pecou, aprontou alguma coisa e largou, saiu da presença de Deus, é porque os vermes que estavam comendo o homem natural, lembra que tudo isso é contexto espiritual, amém? Que o homem que estava sendo comido naturalmente, aquele cadáver, aqueles vermes, aquela podridão, passou para dentro do espírito da pessoa, e o espírito dela se enfraqueceu e foi se apagando. Essa era a ideia. A ideia daquela época era justamente essa. Ah, você matou ele? Você matou ele? Então agora você vai morrer. E você vai morrer aos poucos, que você vai sentir a dor da morte. E vai ser assim, nós vamos amarrar ele, vai amarrar nas suas costas, vai amarrar nos seus braços, aonde você for, o corpo vai com você. Você vai carregar esse cadáver. Mas e o cheiro? Você matou ele. Não, mas e os vermes? Você matou ele. Você vai seguir, ele vai te acompanhar agora. E os tormentos? Você matou ele. O que é aceitar Jesus? Viaja comigo, capta aqui a revelação. O que é aceitar Jesus? Morrer para você, morrer para o seu eu, morrer para o mundo, morrer para as suas vontades. Não é isso que nós aprendemos? Por isso que na hora do batismo você morre. Sabe o que isso quer dizer? Que quando a pessoa decide, eu quero me batizar, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu quero me batizar, sabe o que ela está dizendo? Sabe o que ele está dizendo? Eu quero morrer para mim, eu quero morrer. Ou seja, quer morrer? Para você, para o seu eu, para as suas vontades? Ok, pá, morre. Você matou o seu eu. Então, como você matou o seu eu, como você matou as suas vontades, como você declarou que você matou aquilo que tinha em você que não prestava, agora você vai carregar o que você matou. E isso que você matou, agora está fedendo e está apodrecendo. O seu espírito é uma coisa, mas o seu natural é outra coisa bem diferente.
Então você fica carregando o corpo dessa morte. Você fica carregando aquele cadáver que vai apodrecendo em você. Que vai apodrecendo em você. E o que fazer? Não deixar que aqueles vermes, que aqueles bichos passem do homem natural e comece a influenciar o seu espírito. Para isso, não se entregue ao pecado. Não se entregue ao pecado. Quando você peca, faz o que não queria fazer e você peca, mas você pede a ajuda de Jesus, você não deixa Jesus, o que acontece? Jesus fortalece o seu espírito e aqueles vermes, aquele mal do corpo da morte que estava vindo para você, sai de novo. Daqui uma semana você faz alguma coisa errada. É como se aquele verme, se você for desanimando de servir Jesus, aquele verme está passando para o teu espírito. É uma linguagem bem simples para você entender. Quando um crente vai desanimando de servir o Senhor, vai desanimando de acreditar que uma hora ele pode mudar, vai desanimando de acreditar que uma hora ele vai ser diferente, que uma hora ele vai ser transformado, é sinal de que os vermes estão passando para o espírito, e aquele corpo de morte está tocando no espírito dele, não só no homem natural, mas agora no espírito. O que fazer então? O que fazer com esse corpo da morte? Não se entregue à depressão. Olha para mim, a depressão não é no espírito, a depressão é no seu homem natural. O medo não é no seu espírito conhece Deus, e Deus não tem medo. O medo você sente no homem natural. A angústia não é no seu espírito, a angústia é no seu homem natural. Quando você sente medo, quando você sente depressão, quando você sente angústia, é a prova fiel de que tem um morto amarrado em você. É a prova fiel de que tem um morto amarrado aí. E aí o que acontece? Se você vai se entregando à depressão, você vai se entregando à depressão, você vai se entregando à depressão, aqui dentro você pode fraquejar por completo aqui no seu espírito e perder as forças por completo. E aí os vermes que estavam lá amarrado atrás, agora entrou pelo seu nariz, entrou pelos seus ouvidos, entrou pela sua boca e está matando o seu espírito. Então, não se entregue à depressão, não se entregue ao pânico, não se entregue ao medo, não se entregue às angústias da vida, porque tudo isso não está no espírito, está no corpo da morte que você carrega. Pastor, dentro dessa explicação, todo crente em qualquer parte do mundo cristão, ele tem esse corpo de morte nele? Ele tem esse corpo de morte. Isso aqui é algo que tem que incomodar você por dentro, no bom sentido da palavra incomodar. Porque afinal de contas, se eu faço o que não quero, tenho que aceitar que ainda tem um pecado em mim. E o que é esse pecado? Aquilo que eu matei, mas que está apodrecendo. Se eu ficasse só com essa parte, pode ser que você ia pensar assim: pastor, isso aqui ficou até meio assustador, porque esse negócio de ter um cadáver amarrado, lógico que o contexto é espiritual, mas nós entendemos, mas o negócio de ter um corpo de morte amarrado em mim é complicado o negócio aí. Quer dizer então que eu sou miserável mesmo. Você é que nem Paulo, você é da mesma turma, estamos todos no mesmo barco. Você é um miserável. Você é um miserável. Agora sabe o que o Paulo diz? Aí aquilo que eu ensino sempre vocês: assumir a verdade é uma coisa, reconhecer é uma coisa, agora nunca deixar a última palavra com o diabo. O Paulo sabia bem isso. Aí o Paulo disse: olha, quer saber de uma coisa? Eu estou na água, porque eu estou fazendo um monte de coisa que eu não queria. O que eu não queria, que é errado, eu estou fazendo.
E eu estou me sentindo um miserável. E eu estou lembrando quando eu amarrava os cadáveres nos camaradas. Então agora eu estou carregando esse corpo de morte. Aí ele diz assim: graças a Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. O que ele estava falando? Tem um corpo de morte amarrado em mim? Tem. Ainda tem pecado em mim? Tem. Ainda passo momentos de depressão? Passo. Ainda passo momentos de medo? Passo. Mas tem uma coisa: se eu não desistir de andar com Jesus, Ele vai me livrar do corpo dessa morte. Ele vai tirar isso de mim um dia. Um dia isso vai sair. Eu vou ser restaurado por completo. Não vai ter mais verme do pecado. Não vai ter mais verme da depressão. Ele vai tirar tudo isso de mim, se eu não desistir. Então, graças a Deus, que não nos deixou na mão desse cadáver, que não nos deixou na mão dessa morte, desse corpo que me acompanha, que é grudado em mim. Graças a Deus. Por isso, que lá no livro de Samuel, ainda eles não entendiam esse mistério, porque isso veio a partir de Cristo, mas já lá atrás, o Samuel repreende os israelitas, e ele diz o seguinte: olha, vocês cometeram muito mal, pecando contra Deus. Aí tem uma vírgula, porém, não desistam de servir a Deus. Olha isso. Vocês fizeram mal, pecaram, vamos morrer. Não, calma, não desiste, continua seguindo Ele, continua servindo Ele. Aprenda uma coisa: mais esperança tem para uma pessoa que peca, mas não deixa Cristo, do que uma pessoa que peca e abandona Cristo. Nunca esqueça isso. Porque se você peca e acompanha Cristo, você ainda tem chance. Mas se você peca e abandona Cristo, você não tem mais chance. Escuta isso. Salmo 73. O Asaf estava na carne, irado. O levita Asaf. Porque o povo de Israel estava sendo humilhado pelos inimigos. Aí o Asaf diz o seguinte, Salmo 73. Olha que interessante que o Asaf diz. Eu vibrei quando Deus me revelou isso. Quando no coração eu sentia amargura, e no meu íntimo eu tinha inveja, agi como homem insensato e ignorante. O Asaf não era brinquedo não, hein? Agi como homem sensato, e ele era o quê? Levita. Agi como homem sensato e ignorante. Minha atitude para contigo, ó Deus, era de um animal indomável, de um animal selvagem. Olha o que o Asaf está falando. Eu tinha mágoa, eu tinha inveja, eu estava ignorante, eu agia para contigo, ó Deus, como se eu fosse um animal indomável. Estou lendo verso 21 e 23. Porém, sempre estou contigo e tu me sustentas. Isso é libertador. O Senhor sabe que tinha mágoa no meu coração. O Senhor sabe que eu estava invejando as pessoas, invejando aqueles que estavam prosperando. O Senhor sabe que eu estava irado, bicudinho com o Senhor. O Senhor sabe muito bem, só que tem uma coisa: apesar de tudo isso, eu não desisto de acreditar que uma hora as coisas mudam. Eu não desisto de andar com o Senhor. Eu não desisto de dizer que eu te pertenço. Eu não desisto de dizer que eu sou de Israel. E sabe o que acontece? O Senhor continua me sustentando. Em outras palavras, o Senhor me perdoa, o Senhor me ajuda, e eu estou aqui reconhecendo: me perdoa, porque eu estava sendo um homem ignorante para contigo. Salmo 73, do 21 ao 23. Isso é o que acontece se você não desistir de estar com Ele. Só Ele te livra do corpo dessa morte. Para quem não tem Cristo, eles já estão vivendo a morte. É outro contexto. Não tem corpo de morte, eles já estão vivendo a morte, porque eles estão separados.
Para quem conheceu Cristo e se afastou, o corpo da morte passou os vermes para o espírito e está acabando com o espírito da pessoa. Mas para quem continua com o Senhor, não desiste, porque graças a Deus por Jesus Cristo, que vai tirar de você o corpo dessa morte. Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus.